Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os principais eventos que marcaram o mundo militar em 2023. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. O ano de 2023 começou com todas as atenções do mundo voltadas para a invasão russa da Ucrânia. Em janeiro, a Ucrânia tinha acabado de concluir uma grande ofensiva, libertando mais de 15.000 km² de áreas ocupadas pela Rússia, incluindo a importante cidade de Kherson, a única capital de Oblast que a Rússia tinha conquistado na sua invasão. Após todo aquele esforço, as forças ucranianas estavam exaustas, abrindo caminho para uma nova ofensiva russa, desta vez orientada contra Bakhmut. A Batalha de Bakhmut estava nas mãos de Yevgeny Prigozhin, oligarca russo e amigo pessoal de Vladimir Putin, que lançou contra as posições ucranianas, dentro e à volta da cidade, todos os seus mais de 20.000 mercenários e os quase 50.000 presidiários que recrutou nas penitenciárias russas. Os ataques de Prigozhin, iniciados em janeiro, compostos na sua maioria por ataques de ondas humanas, começou aos poucos a forçar o recuo dos ucranianos cada vez mais para dentro de Bakhmut. No final de janeiro, para espanto do mundo, apareceu nos céus dos Estados Unidos um gigantesco balão espião chinês. O artefato, com quase 30 metros de comprimento e transportando um total de quase 1 tonelada em equipamentos eletrônicos, entrou pelo Alasca, atravessou o Canadá e seguiu uma rota que, não por coincidência, passou à volta de grandes e importantes instalações militares dos Estados Unidos. O balão foi derrubado em 4 de fevereiro por um caça F-22, com aquele ato de espionagem deteriorando ainda mais as relações entre os Estados Unidos e a China. Em fevereiro, com a ofensiva russa contra Bakhmut entrando numa fase ainda mais terrível e brutal, as tensões entre Prigozhin e o alto comando militar russo começaram a se deteriorar rapidamente, com Prigozhin publicando vídeos, textos e áudios culpando diretamente Shoigu, ministro russo da defesa, e Gerasimov, chefe do Estado-Maior russo, pelas pesadíssimas baixas que o seu grupo estava sofrendo no ataque em Bakhmut, com Prigozhin chegando mesmo a ameaçar diretamente as duas figuras de mais alto escalão das Forças Armadas russas. A partir daquele momento, as acusações de Prigozhin iriam apenas aumentar ao longo das semanas e meses seguintes. Em 20 de março, Xi Jinping visitou Vladimir Putin na Rússia, com ambos os líderes realizando longas reuniões a portas fechadas. Para muitos analistas, essas reuniões serviram para Xi Jinping firmar contratos para a compra de grandes quantidades de petróleo e gás russo, commodities que antes do início da invasão russa eram vendidas na sua maioria para a Europa, mas que depois ficaram encalhadas nos depósitos russos. Através daqueles acordos, a China conseguiu acesso, com grandes descontos, a gigantescas quantidades de gás e petróleo essenciais para a indústria chinesa. E Putin, apesar de obrigado a vender por um preço muito abaixo do que habitualmente praticava na Europa, ao menos conseguiu despachar o seu estoque e receber algum dinheiro para continuar mantendo o seu esforço de invasão. E foi também em março que o TPI, sigla para Tribunal Penal Internacional, emitiu um mandado de prisão contra Vladimir Putin por alegados crimes de guerra na Ucrânia, envolvendo a deportação forçada de milhares de crianças ucranianas para a Rússia. Por causa desse mandado, Putin foi obrigado a evitar sobrevoar e, principalmente, desembarcar nos 124 países signatários do TPI. E em março começaram a chegar os primeiros blindados pesados ocidentais na Ucrânia. Naquele mês, a Ucrânia estava planejando e preparando a sua tão antecipada e aguardada ofensiva, com aqueles blindados pesados, representados pelo Challenger 2 britânico e por diversos modelos do Leopard 2 alemão, vistos como essenciais para essa missão.
Em 10 de março, Xi Jinping alcançou um inédito terceiro mandato presidencial na China, rompendo uma tradição de décadas. Ao assumir mais um mandato, Xi Jinping consolidou-se como a maior e mais indisputada figura política na China, controlando todos os aspectos da vida governativa e militar chinesa, elevando o risco de transformar a China de uma ditadura partidária para uma ditadura pessoal. Em abril, Prigozhin, profundamente irritado com aquilo que classificou como um ato de traição do alto comando militar russo, que, de acordo com ele, não entregava as munições no tempo e na quantidade solicitadas, ameaçou abandonar a ofensiva em Bakhmut e retirar daquela área os mais de 50 mil mercenários e presidiários que estavam atacando a cidade ucraniana. Mas, no último minuto, após terem sido encostados na parede, Shoigu e Gerasimov se renderam à pressão de Prigozhin, entregando as munições que os mercenários precisavam com urgência para continuarem lutando. E em 20 de maio, após 6 meses de ofensivas, os mercenários de Evgeny Prigozhin finalmente conquistaram as ruínas da cidade de Bakhmut. De acordo com Prigozhin, apenas nessa ofensiva de 6 meses, ele perdeu mais de 20 mil homens, com o chefe mercenário russo usando esses números para, mais uma vez, atacar duramente o alto comando militar russo. Em 6 de junho, o mundo despertou com uma notícia terrível: a importante barragem de Kakhovka tinha sido dinamitada. Com uma altura de 30 metros e um comprimento de mais de 3 quilômetros, aquela barragem era vital para o fornecimento de eletricidade e para manter sob controle o rio Dnipro. Com a destruição da barragem, além do fim do fornecimento de eletricidade, amplas áreas foram inundadas, resultando em uma catástrofe humanitária que afetou diretamente dezenas de milhares de pessoas. Apesar da barragem estar sob controle direto da Rússia desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, os russos negaram a autoria do ataque, com a Ucrânia alegando que perdeu muito mais do que teria a ganhar explodindo a sua própria barragem, acusando a Rússia de ser a autora do ataque. E também em junho, no dia 23, mais uma surpresa abalou o mundo, com Prigozhin lançando em Rostov uma rebelião armada contra o Kremlin. Após quase um ano de fortes acusações e ameaças contra Shoigu e Gerasimov, as relações entre Prigozhin e o Kremlin foram totalmente rompidas naquele dia 23 de junho, com um número estimado em 20 mil mercenários ocupando as instalações militares em Rostov e iniciando, naquele mesmo dia, uma marcha contra Moscou que os levou a apenas 200 quilômetros da capital russa. E quando parecia que a Rússia mergulharia em uma nova guerra civil, Prigozhin anunciou o fim da rebelião no dia 24 de junho, se retirando de Rostov como herói, aplaudido por milhares de pessoas, desferindo um duríssimo golpe contra a imagem e o prestígio interno de Vladimir Putin. E também em junho, vimos o início da tão aguardada ofensiva ucraniana. Após meses acumulando armas, veículos, soldados e munições, a Ucrânia finalmente se lançou contra as fortes defesas russas. Rapidamente ficou evidente que o objetivo ucraniano era avançar por Zaporizhzhia e dividir a região, abrindo caminho para futuros avanços sobre Kherson e até mesmo sobre a Crimeia. Mas, apesar de um início promissor, no final de junho a ofensiva ucraniana começou a desacelerar diante das inúmeras e muito bem construídas fortificações russas, principalmente em Zaporizhzhia. Agosto foi o último mês no qual o ministro chinês da Defesa, Li Shangfu, foi visto em público. O desaparecimento de Li Shangfu e também de Qin Gang, ministro chinês dos negócios estrangeiros, que sumiu em junho desse ano, parecem indicar para muitos analistas que Xi Jinping está realizando um expurgo no Partido Comunista Chinês, desaparecendo com todos aqueles que enxerga como adversários ou que não estejam cumprindo à risca as suas ordens e determinações.
Com dezenas de personalidades políticas e militares chinesas desaparecendo em 2023, Xi Jinping parece estar se preparando para se elevar como o centro ditatorial de poder na China, desbancando o próprio Partido Comunista. E em 23 de agosto aconteceu aquilo que muitos já aguardavam, com Yevgeny Prigozhin sendo assassinado na Rússia. O avião onde seguia, acompanhado por diversos membros de topo do grupo Wagner, explodiu logo após decolar de Moscou. Um assassinato visto como uma vingança de Vladimir Putin após a rebelião lançada por Prigozhin em junho. Com o fim de Prigozhin, os mais de 20 mil mercenários do grupo Wagner foram assimilados pelas forças armadas russas, dando a Putin acesso irrestrito a uma gigantesca e muito valiosa experiência de combate. E foi também em agosto que diversos países começaram a confirmar o tão aguardado envio de caças F-16 para a Ucrânia, com a Dinamarca e os Países Baixos anunciando naquele mês o envio de um total de 61 caças, vistos como essenciais para a defesa ucraniana. Em 13 de setembro, em um ataque de precisão surpreendente, a Ucrânia destruiu um submarino e um navio de guerra russos que estavam na base naval de Sevastopol. E poucos dias depois, em 22 de setembro, foi a vez da sede da frota russa do Mar Negro, localizada naquela cidade, ser atingida e também destruída. Com esses ataques, a Ucrânia provou à Rússia que domina totalmente o emprego de mísseis de precisão, deixando também bastante claro que nenhum alvo militar russo na Crimeia está a salvo das armas ucranianas de longo alcance. Em setembro, o ditador norte-coreano Kim Jong-un visitou Vladimir Putin na Rússia. Uma visita na qual, acredita-se, foram firmados importantes acordos envolvendo a venda de partes dos arsenais norte-coreanos, principalmente projéteis de artilharia, essenciais para o esforço de guerra de Putin na Ucrânia, em um conflito onde a artilharia é peça central. E no mês seguinte, em outubro, foi a vez de Putin retribuir a visita de Xi Jinping, com o líder russo viajando até a China. Naquela visita, além dos tradicionais acordos comerciais, diversas fontes acreditam que Putin assinou acordos secretos visando a aquisição de armas e munições chinesas, em um momento em que a invasão russa da Ucrânia estava entrando em uma das fases mais extremas e críticas desde o seu início. E por falar em invasão russa da Ucrânia, foi também em outubro em que se tornou óbvio que a ofensiva ucraniana tinha fracassado. Ao contrário da ofensiva de 2022, quando os ucranianos alcançaram grandes vitórias em poucas semanas, em 2023, o avanço estava cada vez mais lento, acabando por se paralisar completamente no final de outubro, muito por culpa da demora no início da ofensiva, que deu muito tempo para os russos prepararem as suas defesas, e também pela ausência completa de apoio aéreo com os caças F-16, apesar de anunciados em agosto e estando previstos para chegar na Ucrânia apenas em 2024. E foi também nessa época em que o Azerbaijão conquistou o que restava de Nagorno-Karabakh. Apesar da vitória azeri na Guerra de Nagorno-Karabakh em 2020, a Armênia ainda manteve o controle sobre amplas áreas na região. Mas, entre setembro e outubro de 2023, após uma ofensiva surpresa, o Azerbaijão voltou a controlar as áreas perdidas para a Armênia no início dos anos 90, com as tropas azeris entrando finalmente em Stepanakert, a capital da região, no início de outubro, colocando um fim definitivo naquela guerra. E no dia 7 de outubro, o mundo assistiu, estupefato, a um dos piores ataques terroristas de toda a história, com o grupo palestino Hamas invadindo o sul de Israel a partir da faixa de Gaza, espalhando o caos, a morte e a destruição por dezenas de cidades e assentamentos israelenses naquela região. No total, os palestinos mataram mais de 1.200 pessoas, na sua grande maioria civis, com mais de 250 sendo sequestrados.
O contra-ataque israelense foi imediato, primeiro sob a forma de pesados ataques aéreos e mais tarde, perto do final de outubro, com a invasão terrestre da faixa de Gaza, com as tropas israelenses avançando naquele mês contra a cidade de Gaza, o principal reduto do Hamas. E também em outubro, vimos a entrada do Iêmen na guerra, com os Houthis, um grupo controlado pelo Irã e que detém o controle sobre amplas faixas daquele país, iniciando grandes ataques contra navios mercantes civis navegando pelo sul do Mar Vermelho. Em novembro, vimos o aumento da intensidade do conflito na faixa de Gaza e dos ataques dos Houthis contra navios no Mar Vermelho, com outros atores como o libanês Hezbollah ameaçando entrar com força total no conflito através da abertura de uma nova frente de combate no norte israelense. E na faixa de Gaza, vimos o estabelecimento de um cessar-fogo que, por poucos dias, permitiu a libertação de reféns. Um cessar-fogo que, infelizmente, foi rompido pelo Hamas no final do mês. E por conta dos ataques navais no Mar Vermelho, em dezembro foi criada uma grande coalizão naval liderada pelos Estados Unidos, com a missão de garantir a segurança da navegação comercial pelo sul daquele mar. Com essa coalizão realizando diversas intervenções que, em dezenas de ocasiões, impediram que navios civis de cargas fossem atacados e sequestrados pelos Houthis. E em dezembro, a América do Sul viu o fantasma da guerra se aproximando, com o ditador venezuelano Nicolás Maduro ameaçando invadir a Guiana. Através de um plebiscito, Maduro anexou, por decreto, 74% do território da pequena Guiana, movimentando tropas e fazendo discursos belicistas, indicando seu desejo de tomar posse daquela rica e muito importante região. Discursos e ações que atraíram os Estados Unidos e o Reino Unido para a América do Sul, respondendo aos pedidos de ajuda da Guiana. Apesar de um encontro entre o ditador venezuelano e o presidente da Guiana realizado em dezembro, os últimos dias do ano estão sendo marcados por exercícios militares venezuelanos que só estão servindo para reforçar, ainda mais, o fantasma da guerra ao longo da fronteira norte do nosso país. Se você gostou da retrospectiva, deixe aqui o seu like, o seu comentário e o compartilhe com seus amigos. E para todos os que me seguem por aqui, um feliz 2024, com muita saúde, paz e realizações. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.